Oi, meninas! Compartilhar um caos aqui com vocês. É um atendimento que eu fiz essa semana e eu achei interessante. Eu achei um atendimento legal para a gente discutir aqui no grupo. É, Vamos lá. Eu atendi um cachorrinho que de 2 anos, né? Que de repente começou a ter episódios de vômito com sufocamento, né? Então ele vomitava e travava a boca, né? E começava a sufocar, começava a ficar com a língua roxa, com a gengiva roxa, né? E aconteceu algumas vezes e fez vários exames, né? Não teve nenhum diagnóstico. E agora, o que o tutor relata é que ele acorda o tutor para avisar que ele vai vomitar. E ele vomita e novamente, né, apresenta aquele ciclo ali de sufocamento. E aí o que está acontecendo? O tutor, que já tem alguns problemas aí de depressão, de estresse, está passando por um momento muito difícil, porque ele não está conseguindo dormir, ele está ficando neurótico com isso. Ele o tempo todo fica pensando que o cachorro vai vomitar, que ele vai sufocar, que ele pode morrer. E ele não está entendendo o que está acontecendo. E aí a esposa marcou um horário comigo, né, para o marido, para o homem que tem a maior ligação com o cachorro. Então eu fui fazer a sessão. E assim, na hora que eu entrei em conexão com o cachorro, eu já senti uma pressão muito grande no meu laríngeo. É, é como se alguém tivesse me sufocando, sabe? Então eu falei, bom, vamos começar a identificar aí alguns pontos, né, para que eu comece a entender o processo. Então, entrando no campo do animal, do cachorrinho, eu comecei a ver assim muita confusão, sabe? Muita confusão, uma energia muito confusa. Eu comecei a perceber também muito medo, e parece que estavam ali várias energias misturadas, sabe? Várias. E eu comecei a conversar com o tutor, né? E falar com ele que eu estava percebendo que tinha assim uma influência ali, né, de vários processos, e para ele me falar um pouquinho de como que estava a vida dele, né, se ele estava em crise de depressão, se tinha acontecido alguma coisa no trabalho, como que estava a vida dele. E aí ele começou a me falar que ele tinha crises de depressão, que ele estava trabalhando numa área que ele não gosta, e que desde que a mãe dele tinha suicidado, tchan, plim, que ele pensava nisso obsessivamente, né? Todos os dias, toda hora, ele fala que isso não sai da cabeça dele, 24 horas. O suicídio da mãe. E aí eu falei, sua mãe suicidou como? E aí ele virou, ela se enforcou. Bom, daí vocês já podem começar a ligar algumas pecinhas, né? Então, na hora que ele falou isso, o que que aconteceu comigo? Na hora eu senti, que é o que eu falo tanto para vocês. A gente sente, é intuitivo, não tem muita explicação. A gente sente, a gente percebe, a gente vibra. E vocês podem começar a perceber alguns sinais em vocês de que aquilo está fazendo sentido, de que aquilo está se unindo para uma percepção ali terapêutica, né? Então, por exemplo,
eu tenho sinais no meu corpo quando eu sinto alguma coisa que é porque é, né? Então eu normalmente tenho assim sinais energéticos ou de que eu arrepio, calafrio ou algum arrepio no couro cabeludo, nas pernas. Enquanto a pessoa está falando, aquela energia ela está passando por mim. Eu estou percebendo aquela pessoa, aquele ser, né? E eu estou recebendo ali vários sinais de que aquilo de fato é uma informação importante e que tem a ver com o processo. Entendeu? Essa é a minha maneira de perceber. Pode ser que vocês tenham outras. Por isso que é importante que vocês se observem muito durante o atendimento. Observa o seu corpo, observa as suas sensações, observa as suas emoções, né? Porque isso vai conduzindo você para elaborar tudo aquilo ali que está no campo. Está no campo. Quando você conecta, você entra em conexão com o campo do ser que você está atendendo. Seja o animal, seja a pessoa, seja os dois. E no campo existe uma inteligência de informações que vão chegando à medida que você precisa para unir aquilo ali e fazer algo para contribuir para a evolução daquele ser, certo? Então, à medida que ele ia falando sobre o processo da morte da mãe, eu ia percebendo todo aquele mosaico ali se armando, né? E o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar a separação, né, da energia do animalzinho, tanto da mãe dele, né, quanto dele, e também do animal em relação a ele, né, e comecei a organizar isso, comecei a trabalhar isso. Bom, quem tem o Theta Healing sabe que pode estar fazendo isso através da separação de fragmentos de alma, encaminhando aí, né, a consciência, o espírito da mãe dele para a luz, para que não fique ali naquela energia obsessiva. Enfim, quem só tem o curso de conexão, né, pode estar trabalhando isso no módulo de limpeza energética e energização, tá? Na hora da limpeza energética, vocês já vão limpando ali aquela energia, separando. Como, Fernanda? Lembra da bolha de luz dourada? Coloca cada um, o animal, no caso o filho, a mãe dele que suicidou, né? Parece que na família já tem aí essa crença raiz, né? Essa informação do suicídio, parece que é algo que está sendo transferido de geração para geração. Então, eu fui limpando aí essas informações, esse peso, né? Eu fui limpando também a crença desse animal de ter que ficar no meio disso tudo, absorvendo tudo isso. E fui instalando, né? Que vocês podem estar fazendo na parte da energização, aquela sensação de segurança, de bem-estar, que aquele animalzinho ele pode fazer parte dessa família, desse contexto, sem adoecer, se sentindo mais conectado com a sua própria energia, né? Se sentindo ali seguro para ficar e permanecer saudável mesmo com todas aquelas informações que ele estava captando. Trabalhei também do animal aprender a liberar aquelas informações que ele estava absorvendo, né? Como que eu faço isso? Eu visualizo nas patinhas do animal saindo raízes, e dessas raízes ele conseguindo liberar tudo aquilo ali para ser transmutado na terra
e como se aquilo tudo tivesse ali uma purificação, retorna para o animal, aí eu vejo o corpinho dele todo preenchido por luz novamente, e ele conectado com a sua própria energia, certo? Conversei com o tutor ali, a importância dele trabalhar a espiritualidade dele. Eu percebi que é uma pessoa extremamente sensitiva, mas está completamente desalinhado, perdido, atormentado. Conversei muito com ele sobre o que ele sugerir, né? Algumas coisas que ele poderia estar fazendo ali no dia a dia dele. Então, trabalhar bastante a questão da espiritualidade, do bem-estar, dessas limpezas energéticas. Expliquei que ele e o cachorrinho estavam presos ali num ciclo, porque não era que o cachorrinho estava acordando ele para avisar que ia vomitar, né? O cachorrinho ele estava sinalizando ali um processo inconsciente, psíquico, que o homem estava vivenciando de trauma, né? De esse sufocamento é o que esse homem está vivendo, porque ele não pode ficar se expressando, falando do seu sofrimento, mas ele existe. Então esse animal ele está demonstrando fisicamente o sufocamento que esse homem está vivendo no seu emocional, no seu psíquico, no seu espiritual, inclusive. Isso precisa ser elaborado. Esse homem precisa de ajuda, certo? Então, eu expliquei, né, o que ele poderia fazer e talvez fosse necessário outras sessões com o animal. A gente ia ver como que o animal ia elaborar isso aí. Eu pedi para ele me dar um retorno, se os vômitos vão parar, né? E eu queria dividir isso com vocês, para que vocês fossem aí familiarizando com esse processo, né, de como a gente vai juntando as informações e como é importante vocês confiarem no que vocês percebem e que existe ali uma inteligência que vai conduzindo o processo por si só. Qual que é a nossa parte? Estudo, bom senso, presença, conexão, maturidade, que a gente só vai adquirindo à medida que a gente vai o quê? Praticando, né? E saber que não é tudo que depende de nós. Eu espero ter contribuído mais um pouquinho aí no caminho de vocês e até a próxima. Gratidão.